Para continuar repercutindo a decisão do Fed e entender quais podem ser os próximos passos, a gente recebe aqui nos estúdios Bruna Aleman, que é Head de Internacional da Nomos. Bruna, obrigado por estar aqui com a gente nos estúdios da Paulista. Queria te ouvir sobre a decisão e os próximos passos. O que mudou? Hoje não mudou nada, mas muita coisa mudou. O que muda no cenário para os próximos passos do Fed? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro é uma honra estar aqui com vocês. Na verdade, o que mudou é que o Fed está entendendo alguns desenhos e alguns, vamos dizer, alguns dados que estão maquiados. Vamos trazer ali para abril, um pouco antes de falar sobre as supertaxações, onde nós tivemos um pico de importação que podem estar maquiando determinados dados econômicos. Então, a gente tem um determinado estoque que está representando um determinado consumo dentro da economia americana e isso... Tanto que agora o desenho que ele fez, que antes ele estava esperando ali aquele percentual de inflação relativamente baixo e agora já está esperando uma inflação relativamente mais alta, então está projetado que parte dos desenhos e de acordo agora, principalmente até o final de julho, os dados econômicos dos Estados Unidos, que são mistos, eles podem começar a mostrar o que aconteceu na economia nesse determinado tempo. Teve 41% do aumento das importações nos últimos meses dos Estados Unidos antes das taxações. Então, você pode ter um consumo determinado agora porque as famílias estocaram em relação a essa questão de preço. Os preços relativamente vão aumentar. Quando a gente fala em importação, você tem aquele efeito até o navio chegar. Então, desde a compra até o navio chegar, chega no consumidor, às vezes, 6 meses depois. Então, o tom do Fed agora é, eu preciso analisar cada dado, ver se aquele dado não foi maquiado, os dados mistos, porque se a gente desenhar num cenário econômico, dentro dos ciclos econômicos, a economia não está se comportando com o ciclo econômico que todo economista estuda. Sim. Você tem que ir o preço para cá, a inflação para cá. Não, eles estão vindo mistos. Então, o tom do Fed foi exatamente esse. E ele deixou um pouco mais aberto e foi um pouco, acho que até mais firme, apesar de um tom brando, um pouco mais firme na questão dos cortes dos juros, né? Esse mês, por exemplo, então hoje que eles falaram, sai um dado muito importante que é o dot plot. O dot plot nada mais é do que dos 19 membros. Então, para onde eles estão tendenciando os cortes de juros dos Estados Unidos? E ainda está muito misto. Então, se você vê 10 membros, colocaram 2 cortes de juros ou podendo ocasionar um de 0,5%, projetado para dezembro, que eles deixaram isso assim, setembro, mas provavelmente em dezembro, e aí sim os cortes de juros no ano que vem, só que nós temos 9 membros ainda desenhando um corte de juros ou nenhum corte de juros. Então, ainda está um cenário misto. O Fed não está confortável com o que está acontecendo. E ele quer a resposta das tarifas do Trump também, que o Trump bate muito nessa tecla, que isso vai melhorar ali a economia americana, mas ele já sabe que vai cair bastante o consumo quando chegar no dado de desemprego que ele está buscando. E os números mais desenhados dentro do que os economistas conhecem de ciclo econômico, eu acho que ele vai ganhar mais confiança para esse corte de juros. Bruna, a gente tem um trecho aqui de Powell, então, falando sobre o cenário atual e como, na opinião dele, o corte de juro agora, junho de 25, ainda não é uma decisão considerada adequada. Vamos ouvir. Se pensarmos no quadro geral, o que estamos vendo agora é o desemprego de 4,2% e uma economia que está crescendo a uma taxa, mesmo com os fluxos incomuns no primeiro trimestre, ela parece estar em 1,5% a 2%, talvez melhor que isso. O mercado imobiliário ainda é um problema de longo prazo e nós temos um problema agora de curto prazo. Nós temos falta no setor imobiliário, falta de habitação, nós precisamos restaurar a estabilidade de preços nesse mercado. E acho que é o melhor que podemos fazer para esse setor. O senhor perguntou sobre o mercado de trabalho. Bom, nós, quando olhamos para a participação, para os salários, para a criação de trabalho, eles estão em níveis saudáveis. Eu acho que dá para ver que acho que é um resfriamento contínuo, mas nada preocupante nesse momento. Eu acho que
Eu acho que a política monetária atual nos deixa numa posição para responder na hora, de acordo com os desenvolvimentos econômicos. E, por enquanto, nós avaliamos os dados com cuidado. Nós avaliamos muitos cenários diferentes, nós pensamos na inflação que não está em níveis que poderiam estar. O que as pessoas estão fazendo é olhar à frente num tempo de altíssima incerteza e ninguém avalia esses dados das taxas com o caminho correto. Nós fazemos isso a cada trimestre. É difícil fazer isso, em especial nessa época. Mas isso reflete como que um caminho da taxa envolve cortes e, no momento, nós não achamos que os cortes são adequados, mas faremos isso quando apropriado, se apropriado. Bruna, Powell deixa muito claro que é preciso aguardar o impacto desta mudança profunda que você mencionou, né? E como isso tem afetado de maneira a deixar turvo o cenário econômico, né? É difícil de ler os indicadores. Mas, olhando para o gráfico de pontos e a possibilidade de um corte até o fim do ano, esperar de agora até o fim do ano são 6 meses, 5 meses. Será que neste período de 5 meses, 6 meses, a gente vai ter mais clareza sobre o real impacto das tarifas, sobre atividade, demanda e inflação? Será que vai ter tempo para isso? Com certeza, é o tempo de maturar mesmo, principalmente em relação a esse processo da importação e algumas coisas que podem ter maquiado esse determinado número, que foi o que eu falei, é uma questão de ciclo. E é muito pior para uma economia se acontecer um corte de juros agora e aí ele ter que voltar isso, porque o efeito rebote ele pode ser muito pior. Então, a inflação pode voltar muito mais forte, o que é pior, e aí sim entrar numa grande recessão nos Estados Unidos. O que o Fed está tentando é exatamente o que a gente discutiu um tempo atrás aqui no Brasil, que ele precisa ter autonomia. E um outro dado que vai ser muito importante, na verdade, os dados da economia, eles vão se sobressair e vai ser o resultado de algumas políticas econômicas que o Trump também precisa passar no Congresso, por conta do déficit fiscal. Nós entendemos que a dívida dos Estados Unidos está muito parecido com o Brasil, só que, lógico, com outros dados e outras proporções. Mas a questão do déficit fiscal, ela ainda é presente. E o Trump, ele ainda está perdido dentro dessa situação, tanto que ele está agora numa briga, inclusive com o Senado, porque ele vai ter que fazer cortes em determinados serviços. E isso pode ser muito ruim, inclusive porque nos Estados Unidos isso interfere um pouco mais que a opinião pública. A opinião pública tem um peso muito grande, tanto também em relação ao presidente, em relação ao Congresso, em relação a essa questão de partido. Então, ele vai precisar ver como que ele vai remanejar e os dados econômicos vão refletir isso. Quais incentivos ele vai trocar, que vão afetar, por exemplo, o mercado imobiliário, a indústria, essa repatriação que ele fez, que tipo de incentivo ele vai dar que automaticamente vai impactar o caixa dele. Então, agora vão ser os resultados das medidas que foram tomadas no primeiro semestre. Então, você pode ter certeza que em 4, 6 meses já vai começar a enxergar o resultado disso para o Federal Reserve ter aqui aquela posição de autonomia, falar, tá bom, você fez a sua lição de casa como governo em relação a déficit fiscal e os dados econômicos transpareceram isso para que eu possa começar esse corte de juros. Nessa escolha de Sofia entre observar os dados das contas públicas e essa dúvida sobre o projeto Belo Bonito, né, o OBA lá, que está tramitando no Senado, e a incerteza comercial e o impacto da guerra comercial na atividade e na inflação. São dois assuntos que hoje, dia 18 de junho, ainda estão incertos. Precisamos da decisão do Senado e precisamos, eventualmente, da negociação comercial dos Estados Unidos com os parceiros. Se a gente tiver incerteza sobre isso, será que este corte lá no fim do ano, ele eventualmente pode ser adiado? Eu acho que sim. E olha que engraçado você trazendo isso. E aí já fiz um desenho aqui na minha cabeça que eu já tinha imaginado isso. Está nas mãos do Trump. Sabe por quê? Ele vai ter que decidir entre cortar algum serviço, algum incentivo, vamos dizer, em questão de saúde, educação, principalmente que ele está pegando,
ou deixar essa visão dele de falar, não, eu vou negociar as tarifas, todo mundo vai negociar comigo e eu vou tarifar todo mundo, e se não negociar, vai ser assim que funciona nos Estados Unidos. Como que ele vai conseguir repatriar? Ele vai ver o que ele vai precisar. Ele, como presidente, ele vai ter que tomar uma decisão para que lado que ele vai desenhar. Ele vai pegar e vai afetar a população, ele vai afetar a indústria, porque ele está entendendo que ele não está conseguindo levar os dois lados. E ele vai ter que tomar um partido. Então, aí, o Federal Reserve vai tomar a decisão dele e os dados econômicos vão ser em relação a isso. Não precisa, em nenhum banco central, ainda mais os Estados Unidos, e o Powell traz muito isso, eu não preciso de todos os dados alinhados. Eu preciso ver onde o governo vai mexer mais ou menos. Quem que ele, teoricamente, se a gente puder colocar assim, vai prejudicar um pouco mais. Porque para você diminuir a inflação, essa pressão inflacionária, e o que ele quer, que é o corte de juros, porque, logicamente, ele não está conseguindo mais pagar os juros da maneira que está. O fluxo de dólar ainda continua. O dólar, felizmente ou infelizmente, é ali a guarda, né? Todo mundo é a reserva de valor da grande maioria. Então, ele vai ter que decidir o que ele vai querer. Ele vai prejudicar, de certo ponto, num curto prazo, a indústria ou a população. Então, isso que vai pesar. E isso que vai estagnar os dados do Fed. Mas sim, dependendo, se ele continuar ali na leva, querendo levar os dois lados, com certeza o Fed não vai cortar nenhum juro se ainda continuar com dados mistos. Bruna, eu vou te pedir para ficar aqui, porque mais cedo o presidente Donald Trump voltou a criticar o pessoal do Federal Reserve, especialmente o presidente Jerome Powell. E aí o mais estranho de tudo, ele cogitou a possibilidade de se nomear para a presidência do Banco Central dos Estados Unidos. Vamos ver. Maybe I should go to the Fed. Am I allowed to appoint myself, Doug? I don't know. Am I allowed to appoint myself at the Fed? I do a much better job than these people. So anyway, we should be 2 points lower. It'd be nice to be 2.5 points lower. We'd be saving $800 billion, $700 billion. That's a lot of money, right? Thank you. For nothing. For absolutely nothing. É uma piada, né? Não dá para ser o presidente dos Estados Unidos se autoproclamarem. Gente, ali. eu queria ter metade da autoestima dele. Mas aí não dá para levar a sério. Porque, não dá. Porque a independência do Federal Reserve hoje é um grande valor da política monetária americana, é um grande valor da economia americana. E esse tipo de comportamento me parece não ser adequado, pelo menos, né? Ele acaba com a credibilidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o que coloca os Estados Unidos como uma hegemonia, aquele porto seguro, o maior mercado financeiro, a diplomacia, a segurança. Isso daí, ele destrói tudo que foi construído, que é a autarquia, o Banco Central ser essa autarquia. E aí, sim, qual que é a base de qualquer política econômica num Estado democrático? É o governo não fazer o que ele bem entende. Por isso existe o Banco Central. Então, assim, ele coloca em jogo outras coisas. Mas aí, para o mercado financeiro, uma fala como essa é quase que uma chacota. É uma piada. A gente pode considerar que é uma piadinha, né? Melhor assim. Eu escutei um ruído que, na verdade, é o mesmo jeito que ele está levando também Israel. Grande parte você leva em consideração, outras não. Talvez seja uma forma que ele queira pressionar para que a decisão aconteça da forma que ele queira. Muito bem, talvez seja o jeito de negociar desta mente insondável do senhor Donald Trump. Bruna Aleman, Head de Internacional da Nomos, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da CNN. Imagina, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada.